Digamos que você seja uma pessoa com uma aversão muito grande a risco, você só queira colocar o seu dinheiro em investimentos muito seguros, de preferência até o mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic. Só que você também, daqui a 10 anos, quer ter R$ 1 milhão de patrimônio. Você sabe quanto é que você precisa investir todos os meses ao longo desses 10 anos para chegar nesse valor? Essa era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a investir, e eu sei que é a dúvida de muita gente ainda. Então a ideia desse vídeo é finalmente te esclarecer isso, fazer você entender de uma forma rápida, prática e didática qual o valor mensal, quais os aportes mensais que você precisa fazer sem colocar o seu dinheiro em muito risco. E para me ajudar, eu vou estar usando essa planilha que eu estou compartilhando com vocês. Na verdade, é uma calculadora de juros compostos que é bem fácil de usar também. Só você me acompanhar aqui no raciocínio. A primeira coisa que a gente define quando a gente mexe com qualquer tipo de calculadora de juros compostos é se a gente vai olhar para uma rentabilidade, um retorno dos investimentos de forma anual ou mensal. Nesse caso aqui a gente vai olhar para anual, porque a gente está falando justamente de investimentos atrelados, por exemplo, ao Tesouro Selic, e a nossa taxa Selic está a 14,25% ao ano. Então fica muito mais fácil da gente conseguir calcular isso. Para a taxa, como eu acabei de explicar, vou colocar 14,25%, que é a nossa Selic atual, e digamos que você não tenha nada investindo ainda, então para o valor inicial é zero aqui. E você tem à disposição, digamos, de investir R$ 500 todos os meses ao longo desses 10 anos. 10 anos são 120 meses, isso significa que no final desse período você vai ter um patrimônio acumulado de R$ 126.326. Nada mal, né, para quem está investindo ali R$ 500 todos os meses, só que a gente não chega no nosso objetivo de fato. Então vamos aumentar um pouquinho esse valor. Você tem duas opções, você tem dois controles, na verdade, aqui. Você não pode, investindo no Tesouro Selic, controlar o quanto você vai ganhar. Você vai ganhar o quanto a Selic está pagando, basicamente. Só que você pode controlar, na maioria dos casos, o quanto você consegue aportar por mês. E isso já vai fazer uma grande diferença. Então, ao invés de R$ 500, se a gente investir R$ 700, a gente já está agora ganhando de rendimento aproximadamente aí os R$ 50.000 no final desses 10 anos. Se a gente passa agora para R$ 1.000, esse valor sobe ainda mais, obviamente. A gente já vai agora para R$ 252.000. Você vê que não é linear, não é proporcional ao quanto você está aportando, porque é justamente o poder dos juros compostos atuando em cima do que você está investindo. Quanto mais dinheiro você coloca, mais rápido a sua bola de neve cresce por culpa dos juros compostos também. Bom, e um outro fator que você pode alterar é o tempo. Se você, você não tem condições de investir R$ 1.000 todos os meses, mas você pode, todos os meses durante 10 anos, mas você pode investir R$ 500, por exemplo, durante 20. Então, vamos colocar R$ 500 e ao invés de 120, vamos colocar aqui o dobro desse valor. Olha a diferença que fez. Se você investe R$ 1.000 durante 10 anos, você tem ali um patrimônio de R$ 250.000. Se você investe R$ 500 por 20 anos, você de 250, que é o comparativo que a gente está fazendo, você vai para 605 mil. Então isso aqui é literalmente na sua cara o que os juros compostos fazem. Só que a gente está aqui trabalhando com a ideia dos 10 anos. Então vamos trabalhar com isso. Será que então se eu investir algo em torno de R$ 5.000, eu consigo ter 1 milhão? Ó, já ultrapassei até. Só que tem um grande problema. Além desses que eu citei, né? Principalmente o do aporte. Que se você conseguir aportar 5 mil por mês, que ótimo. O grande problema é que o nosso dinheiro ele perde valor com o tempo. Existe um negócio chamado inflação, o principal índice que a gente acompanha é o IPCA, e o nosso dinheiro não vale o mesmo do que amanhã, ou do que daqui a 12 meses, daqui a 120 meses. Esse 1.200.000 que a gente está vendo aqui, infelizmente, ele não tem o mesmo poder de compra de R$ 1 milhão hoje. Ele não tem. Se eu não me engano, quando o real foi lançado lá para os anos 90, R$ 1 milhão era o equivalente hoje a 11 milhões de reais.
E isso por culpa da inflação. Então não faz muito sentido a gente tentar usar uma calculadora tão simples assim, que não leva em conta o IPCA. Então para isso, eu tenho uma outra aba aqui que a gente vai considerar a inflação. Então vamos lá. Mesma coisa, a gente vai falar se o nosso rendimento aqui, se a nossa rentabilidade é anual ou é mensal. A nossa taxa anual, vamos colocar aqui 14,25%. Epa, perdão. E a inflação, eu peguei aqui, na verdade, a média média aproximada aí dos últimos 10 anos, que foi uma inflação de 5,8% todos os anos. Vamos fazer agora, trazer aqui aqueles R$ 500 de novo, para você ter uma ideia. A gente tinha falado aqui que você teria um rendimento de 126 mil, um patrimônio, perdão, de 126 mil reais ao longo dos 10 anos. Ao final dos 10 anos. Só que olha só o poder de compra comparado com hoje. Esses 126 mil reais, na verdade, representariam 70 mil reais. Então a gente está falando aqui de que você quase perdeu metade daquele poder, do valor nominal. Isso aqui é muito preocupante. Se a gente colocar aqui os 5 mil reais que a gente tinha falado, olha isso. No nominal, a gente acha que passou do milhão. Na verdade, a gente passou, né, no nominal. A gente vai ter 1.200.000 reais, quase 1.300.000. Só que a gente não vai ter o poder de compra comparado com hoje de 1 milhão de reais. A gente vai ter 700 mil. Então vejam que é muito importante você, além de estar investindo num ativo seguro, né, se for o caso de vocês, se tiverem aversão a risco, vocês terem noção, consciência de que quanto mais tempo passa, menos poder tem o nosso dinheiro. Então talvez você um dia passe, se Deus quiser um dia você vai passar desse valor de 1 milhão, só que tenha em mente que ele muito provavelmente não vai valer o mesmo que 1 milhão de reais valem hoje. E tem um outro problema. Ao longo desses 10 anos, eu estou considerando uma taxa de 14,25% ao ano. E essa é a nossa taxa de Selic atual, que está muito alta. Ela está no momento, entre aspas, bom para investimentos de renda fixa como o Tesouro Selic ou um CDB atrelado ao CDI. Só que essa não é a taxa real que a gente vai ter ao longo de 10 anos. A gente não vai ter 14,25% de rendimento todos os anos, assim, sem se expor a risco, né? Então, eu peguei aqui também uma média dos últimos 10 anos, para fazer sentido com essa inflação, que também é a média dos últimos 10 anos. E a gente tem um retorno de mais ou menos 10%. E o nosso valor vai cair. Então, esse aqui é um dos motivos pelo qual as pessoas falam que não é fácil juntar 1 milhão de reais. De fato, não é fácil. Porque passa um tempo, muita gente acha que ultrapassou esse valor, mas, na verdade, o poder de compra, olha só, é quase a metade. É quase a metade de 1 milhão de reais. Então não adianta, sinceramente, você ter 1 milhão de reais daqui a 10 anos, achar que você tem a mesma cabeça de hoje e que esses 1 milhão de reais valem a mesma coisa que hoje, enfim. Isso não faz o menor sentido. Então qual o valor efetivo que você precisaria investir? Porque aqui a gente está trabalhando com números quebrados, né? Então tem uma outra aba aqui. Essa aba aqui é bem bacana. Ela vai funcionar de uma forma diferente. A gente vai falar qual a nossa rentabilidade anual. Vou manter aqui os 10, que é um retorno médio da taxa Selic nos últimos 10 anos também. A inflação anual, que mais uma vez é uma média. E aí ele já calcula pra gente aqui um retorno real. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, né, de juros, juros nominais e juros reais. O juro real é o que você está vendo aqui. É quando você tem uma rentabilidade, um juros, né, nominal, só que você precisa descontar também os juros da inflação. É como se você literalmente estivesse remando para um lado e tem uma correnteza te jogando para o outro. Você tem que descontar aquilo ali na tua trajetória. A sua inflação anual vai comer, nesse caso aqui, olhando para as médias, mais da metade dos seus ganhos. Isso sem contar impostos e tudo mais, né? E se você quiser um valor desejado de 1 milhão de reais em 120 meses, que são 10 anos,
seria o equivalente a você juntar R$ 1.757.000. Isso aqui é uma outra forma de chegar. O valor nominal ao longo dos 10 anos, se você alcançar esse objetivo de ter o poder de compra daqui a 10 anos de R$ 1 milhão, seria R$ 1.757.000. Isso significaria que você precisa investir quase R$ 7.000 todos os meses. Todos os meses. E além disso, essa tabela aqui vai te falar quantos anos levaria para você juntar R$ 1 milhão só no nominal, né? Só aquele valor, sem você ter de fato o poder de compra. Tá falando aqui, ó, quase com 7 anos você juntaria 1 milhão nominal. Só que perceba, de 7 anos para 10, a gente tem 3 anos. Isso significa que em 3 anos, por culpa dos juros compostos, você fez R$ 757.000. Então isso aqui é só mais uma luz aqui para vocês entenderem o quão importante é você ter uma bola de neve trabalhando para você. É literalmente isso que significa fazer o dinheiro trabalhar para você. Você levou 7 anos para juntar R$ 1 milhão. 7 anos para juntar R$ 1 milhão. A partir disso, você levou 3 anos para juntar 700 mil. Ou seja, provavelmente se passam 5 anos, você já junta o seu segundo milhão nominal. E cada vez fica mais rápido. Essa é a magia, tá? Bom, esse é o valor, é bem transparente, é bem direto assim. Eu não quero desmotivar ninguém, é difícil, é uma trajetória bem difícil. Mais uma vez, você não precisa jogar só com 10 anos, você pode jogar com mais anos. Você pode, por exemplo, controlar e colocar isso aqui como 240. Olha só, se você está disposto a esperar 20 anos, você não precisa investir R$ 6.000, você pode investir 3 mil. Ainda eu sei que é um valor muito alto ainda. Só que isso vai continuar se aplicando. A gente pode agora colocar... Vou botar 30 anos aqui. Perdão, faltou um dígito aqui. Se você está disposto a esperar 30 anos, você pode investir 1.500. Cara, e aí por diante. E aí por diante. Essa planilha aqui é muito boa. Eu espero que você tenha visualizado aqui o que eu estou tentando passar. Só que muita gente também se prende a taxa Selic e a investimentos que vão ter de fato um retorno muitas vezes decentes, só que quanto menos risco você corre, menos projeção de retorno você vai ter também. A boa notícia é que dá para você ter uma rentabilidade maior que a Selic. Não é fácil, só que dá. Se você diversificar os seus investimentos de uma forma correta, se tiver uma estratégia boa de investimentos, você consegue ter retornos que ultrapassam, por exemplo, esse retorno real aqui de 3,97% ao ano. Ainda mais se você diversificar colocando ativos que são protegidos da inflação. A gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA+, pagando muito bem hoje por culpa dessa taxa Selic alta de 14,25%. E é um ativo que vai literalmente te dar 7% de retorno real. Hoje ele oferece mais de 7%, na verdade, quase 8% de retorno real ao longo de vários anos. Então, cara, tô falando de quase o dobro aqui do que a gente está projetando. Existem outros investimentos que vão te ajudar a encurtar esse caminho. Esse caminho é de fato o mais longo, porque você não está colocando o seu dinheiro em risco, beleza? Se você quiser aprender como diversificar melhor a sua carteira, poder escolher os ativos que ainda são seguros, tá? Não estou falando que são ativos extremamente perigosos, voláteis, como, sei lá, criptomoeda, não é isso. São ativos que, ainda muitos deles são, cara, os mais seguros do Brasil, ainda principalmente desenvolvendo os tesouros, né? A gente tem Tesouro Renda Mais, tem Tesouro IPCA+, tem o próprio Tesouro Selic, mas enfim, a ideia aqui é diversificar. E tem, sim, outros ativos que têm um pouco mais de risco. Você pode investir em ações, você pode tentar aprender a investir em fundos imobiliários, em fundos de investimento mesmo que vão aplicar em diferentes ativos. Só que você pode controlar, você não precisa colocar todo o seu patrimônio ou grande parte do seu patrimônio exposto a um risco desse. E essa é a ideia. Se você quiser entender mais a fundo dela, eu vou deixar aqui marcado um vídeo que vai te explicar bem mais a fundo e vai fazer tudo mais sentido para você se você estiver confuso.
E me deixa saber, se você quiser acesso a essa planilha também, só me deixa um comentário aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal e deixar um gostei também. Beleza? Valeu e até a próxima.